Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito novo, né, que é a principal hoje inovação no mercado de construção civil no Brasil, que é o conceito de construções saudáveis, né? Então, hoje, como o professor disse, eu sou o diretor executivo do HBC Brasil, tá? O HBC, eu vou explicar para vocês um pouquinho, é uma organização privada que tem o objetivo de promover as construções saudáveis no Brasil, tá? Sou engenheiro civil também, formado há 23 anos, né? Atuei muito tempo em construções sustentáveis, fui o pioneiro em construção sustentável no Brasil, responsável pela primeira certificação LEED em 2006. Vocês verem, já são 13 anos, né, que a certificação LEED começou no Brasil. Na verdade, a gente começou esse projeto um pouco antes, em 2003, eu era engenheiro do Banco Real, né, e quando o Banco Real foi comprado pelo ABN em 2001, ele veio com essa questão da sustentabilidade de uma forma muito forte, né? Então, a gente começou a desenvolver, então, a questão da construção sustentável dentro do banco. E aí, como um projeto piloto, a gente fez uma agência na Granja Viana, aqui em São Paulo, para testar o conceito. Até então era tudo muito novidade na construção sustentável no Brasil, né? Ninguém falava em construção sustentável, e o banco resolveu, então, fazer um projeto piloto, uma agência aqui na Granja Viana. Uma dificuldade muito grande de ter fornecedores, de ter produtos, né, de ter materiais que pudessem ser utilizados na construção. Foi, inclusive, a tese da minha conclusão de curso, né, do meu TCC, era de como implantar a construção sustentável dentro da engenharia do Banco Real. Né, a gente era uma das maiores engenharias do país, a gente tinha mais de 100 agências por ano sendo construídas, prédios administrativos, né, sem contar na operação das diversas agências já existentes no Brasil. Né, então, a gente fez esse projeto piloto em 2000, começamos em 2003, em 2006 a gente resolveu tirar do papel, e aí construímos a agência Granja Viana, e nesse caminho o banco queria que alguém validasse aquele processo, né? Não só o banco falasse que era uma agência sustentável. Foi daí então que a gente buscou a certificação LEED como uma ferramenta de terceira parte, né, que pudesse validar esse conceito da construção sustentável que o banco estava trabalhando. E assim aconteceu, né? Em 2007 a agência foi construída em 2006, né, entrou em operação em dezembro de 2006, e em junho de 2007 ela recebeu a certificação LEED como a primeira certificação aqui na América Latina. Isso foi legal, porque deu para o banco uma visibilidade muito grande, né, uma certeza de que a gente estava no caminho certo. Dali para frente, o banco incorporou todos aqueles conceitos nas suas edificações, nas suas construções novas, e as agências foram sendo replicadas aí pelo país todo, né? Então, esse foi um trabalho pioneiro muito bacana. Depois, em 2007, houve a venda do banco para o Santander, né? Uma venda mundial do ABN. A gente sabia que o Santander não vinha com uma pegada de sustentabilidade tão forte como era o ABN. E aí eu acabei recebendo o convite do GBC Brasil, que é a ONG que promove a construção sustentável no Brasil, né? O Green Building Council Brasil, para justamente fazer esse trabalho de divulgação, de destinação do conceito da construção sustentável no Brasil. Então, eu fui trabalhar como diretor técnico e educacional do HBC, a gente criou vários cursos de especialização no Brasil todo, para capacitar profissionais em construções sustentáveis. A gente fez toda a tropicalização do LEED para o mercado brasileiro, através de um trabalho de comitês técnicos, que foram criados vários comitês técnicos, um para cada assunto específico, né, um de eficiência energética, de água, de materiais, de qualidade do ar, né, para que a gente pudesse tropicalizar o LEED para que ele pudesse se disseminar de forma geral no Brasil. Então, foi um trabalho muito legal, né, durante o trabalho que eu desenvolvi lá no GBC, isso acabou sendo disseminado em larga escala. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente já tem mais aí de 2.000 empreendimentos em certificação LEED no Brasil, mais de 600 empreendimentos já certificados nesse período todo, então foi legal que houve esse trabalho, né, sendo replicado. Em 2014, eu recebi o convite da Sustentec, uma grande empresa de consultoria aqui no Brasil, para assumir a diretoria comercial da empresa e a diretoria técnica, e fui trabalhar, então, na Sustentec, que é uma empresa de consultoria aqui em São Paulo, que atua no Brasil todo com construções sustentáveis e construções saudáveis, né? Então, a partir de 2017, 2018, a gente percebeu que a construção sustentável, né, tinha perdido um pouco aquele ritmo inicial, até porque veio as crises imobiliárias, né, tudo isso deu uma segurada, e a gente começou a buscar outras alternativas, inovações para o mercado. Foi aí, então, que a gente chegou no HBC, o Health Building Certificate, que é uma entidade que promove a construção saudável no Brasil, né, e a gente começou a oferecer isso para os nossos clientes. E aí eles começaram a entender aquilo como um valor agregado a mais. Por quê? Porque o foco da construção saudável está nas pessoas, nos usuários da edificação.
né? Então, como eu posso construir um ambiente mais saudável para as pessoas produzirem melhor, para as pessoas terem melhor qualidade de vida, e dessa forma a gente começou a incorporar esses conceitos nas nossas edificações. E aí a gente certificou lojas de varejo, certificamos hotéis com esse conceito, certificamos construções residenciais, né? Então foi daí que eu comecei a me envolver um pouquinho com o HBC em 2017, 2018, tá? E no ano passado, no meio do ano passado, acabei recebendo também o convite do HBC para atuar como diretor executivo aqui no Brasil. Né? Então, aquele mesmo trabalho que eu fiz lá há 15 anos atrás com a construção sustentável, eu estou agora fazendo com a construção saudável, tá? O HBC. Então, quem é o HBC? O HBC é uma organização internacional com sede hoje nos Estados Unidos, né? Que iniciou a operação no Brasil em 2014, talvez muito antes do que o mercado estava preparado para esse conceito, né? E aí ele acabou indo para os Estados Unidos em 2016, ganhou muita escala nos Estados Unidos, a gente tem vários chapters hoje nos Estados Unidos, né? Em Miami, em Aventura, em Boca Raton, na Flórida, né? Na Califórnia, Los Angeles, na Filadélfia, e acabou se espalhando por lá, porque o mercado lá já fala em construções saudáveis há mais tempo, né? E aí, então, a gente começou, a partir do final do ano passado, esse trabalho forte aqui no Brasil, do quê? De capacitar, orientar profissionais para projetar, construir e manter ambientes gerando espaços residenciais, comerciais e empresariais mais saudáveis e promotores de bem-estar, auditando e certificando esses empreendimentos. Então, esse é o papel do HBC aqui no Brasil, né? Para isso, a gente definiu 4 pilares de atuação, que é a parte do ensino, então essa questão de cursos de introdução da construção saudável, cursos de aplicação, cursos específicos para quartos de bebê, para casas saudáveis, né? O curso de formação de profissionais HBC Pro, que é os profissionais que atuam como consultores no mercado, né? Os nossos auditores são os HBC Pro Plus, que vão fazer as auditorias desses empreendimentos também, né? Tudo isso para que a gente possa ter a certificação como uma ferramenta para fazer essa transformação. Não que ela seja o objetivo principal, mas ela é a cereja do bolo. A partir do momento que eu incorporei o conceito, que eu começo a aplicar esse conceito, a certificação passa a ser, então, né, a premiação daquele que eu consegui incorporar. Então, a gente tem hoje certificação de projetos, certificação de reformas, certificação para novas construções, certificação de edifícios existentes, que também podem se tornar mais saudáveis, né? A gente tem hoje um grande problema, né, na construção no Brasil, e não só no Brasil, no mundo todo, que é a síndrome do edifício enfermo, né? É aquele edifício que faz com que as pessoas fiquem doentes. Né? Isso, se a gente for lembrar um pouquinho mais atrás, né, o Brasil, a gente teve até um problema muito sério com o Sérgio Mota, que era um ministro que foi nomeado ministro de Telecomunicações no governo do Itamar Franco. Ele assumiu o ministério, trabalhou 2 semanas e morreu por contaminação do ar-condicionado. Né? Então, existe, sim, hoje, esse risco, né, dentro das edificações. Né? Então, a gente tem que estar atento a essa questão também. Né? Então, a gente certifica produtos e a gente certifica os profissionais, tá? Depois, no final, vou deixar meus contatos, se vocês tiverem interesse também em conhecerem um pouquinho mais, quererem se qualificar um pouco mais nesse assunto, a gente tem vários cursos aí que a gente desenvolve para essa qualificação. A ideia desses profissionais, depois de serem qualificados, é atuarem como consultores no Brasil. A gente tem hoje cerca de 230, 240 profissionais já no Brasil, atuando como consultores do HBC Brasil, né, para atender um mercado, e aí eles vão dar atendimento a arquitetos, a engenheiros, a construtoras, né, a investidores que estão lançando novos empreendimentos, que querem trazer esse conceito para dentro da sua edificação, atendimento a empresas, ao usuário final também, né, para que eles possam entender o conceito e aplicar esse conceito nas suas edificações, né? E o HBC Pro Plus, que é um outro treinamento para auditores, é quem faz a auditoria depois desses empreendimentos. Vocês vão ver aqui no final da apresentação hoje, né, que todos esses parâmetros da construção saudável hoje que a gente coloca dentro das edificações, eles precisam ser mensurados, eles precisam ser medidos para que, de fato, os empreendimentos possam ter desempenho. Então, a gente faz isso através desses auditores também, tá? A gente tem a parte de avaliações e assessment, que nada mais é do que a gente ir até um ambiente já construído, seja uma residência, seja um empreendimento comercial, uma indústria, um restaurante, e a gente avaliar a condição de saudabilidade daquele espaço e ali fazer um diagnóstico e propor melhorias para que ele possa ser saudável. Né? Então, é o papel do médico indo até o local de trabalho, ao local das
moradia das pessoas e a gente faz um diagnóstico médico, apontando quais são os problemas e o que precisa ser melhorado através de um receituário, tá? Esse é um papel dos PROs, né? O PRO, ele atua mesmo como um médico da construção, né? Um Dr. Building, né? Onde ele vai fazer essas avaliações e vai propor as melhorias para que as pessoas possam produzir melhor e não fiquem doentes dentro das edificações, tá? Então, para isso, o HBC trabalha em todo esse ciclo da construção civil, né? Então, desde a fase do projeto, passando pela obra, pelos produtos, pelos materiais que são utilizados, pela manutenção e operação da edificação e pela qualificação dos profissionais, né? Cada uma dessas etapas tem normalmente um selo de certificação, o selo para ambientes construídos, o selo de profissional, o selo de manutenção e o selo de produtos, tá? Então, todos os selos aqui são voltados para as edificações. Para vocês entenderem um pouquinho, né, vamos falar um pouquinho de como é esse mercado da construção saudável hoje, tá? A gente vai se atentar aqui a questão do mercado de saúde e bem-estar, que é um mercado trilionário no mundo. Para vocês terem uma ideia, em 2015 ele movimentava 3,7 trilhões de dólares, em 2018 ele movimentou 4,5 trilhões de dólares no mundo todo. Ou seja, é um mercado em franco crescimento, né? Cada vez mais a gente vê o crescimento da saúde e bem-estar no mundo todo. E esse mercado é dividido em vários submercados. Beleza e entidade é um dos maiores mercados hoje, o mercado de alimentação saudável, de nutrição, de medicina preventiva, de medicina alternativa, né, de fitness, e a gente tem aqui dois mercados que vão dar de frente com o que a gente faz, que é o mercado do bem-estar no local de trabalho, né, que já movimenta aí 49 bilhões de dólares no mundo em 2018, e o mercado de bem-estar do estilo de vida no mercado imobiliário, que já movimentou aí em 2018 134 bilhões de dólares no mundo todo, tá? Então, o HBC, ele se encaixa aqui dentro desses dois mercados, tá? Para vocês entenderem um pouquinho isso a nível Brasil, né? Hoje, 35% dos brasileiros consomem produtos saudáveis, tá? Dos 500 milhões de brasileiros que a gente tem hoje no Facebook, 36 milhões de brasileiros entram diariamente buscando saúde e bem-estar, né? O setor de alimentos orgânicos cresce 30% ao ano no Brasil, já movimenta aí 4 bilhões de reais. O setor de fitness cresce 40% ao ano no Brasil, já movimenta 8 bilhões de reais. Né? Então, vocês veem que a questão da saúde e bem-estar está cada vez mais aumentando no nosso país, né? E não faz sentido nenhum as pessoas irem todos os dias para a academia para terem saúde, se quando elas voltam para sua moradia, a moradia é insalubre. Se eles vão para a escola, o local da escola é insalubre. Se onde eles vão trabalhar é insalubre, ou seja, as pessoas vão ficar doentes da mesma forma. Então, existe essa preocupação muito grande hoje já do setor da construção civil e entregar para essas edificações ambientes mais saudáveis, né? Por isso que a gente fala hoje que a construção saudável é a sustentabilidade 4.0, né? Porque além de olhar os parâmetros de sustentabilidade, a gente vai olhar também os capítulos voltados à saúde e bem-estar. E o porquê disso, pessoal? Porque a gente precisa lidar com dois problemas muito grandes, que são definidos pela OMS, né? Então, a OMS diz que 30% dos domicílios são considerados enfermos no mundo todo. E 70% dos espaços empresariais são enfermos no mundo todo. Né? Então, a gente sabe que o problema existe, a gente tem que atacar esse problema de frente. Tá? E aí, uma pesquisa feita pela Jones Lang LaSalle, aqui no Brasil, com mais de 400 mil usuários, eles preferem saúde à sustentabilidade na edificação. 82% deles dariam preferência por comprar ou alugar um imóvel com certificação de salubridade. E 72% das pessoas estão dispostas a pagar para ter a sua residência certificada. Ou seja, a sociedade está exigindo cada vez mais e o mercado tem que responder a esse desejo. Né? Então, a gente sabe da importância da construção saudável hoje no Brasil. Por isso, quando a gente começa a disseminar esse conceito, ele tem uma aceitação muito grande no mercado. Né? Principalmente no mercado onde a sustentabilidade não entrou, que é o mercado residencial, né, o mercado das casas, o mercado dos edifícios residenciais, né, onde o pessoal, o público residencial, eles ainda veem a sustentabilidade um pouco mais distante. Eles sabem a importância da sustentabilidade, mas eles sempre pensam na sustentabilidade numa escala maior, né, numa necessidade do governo, do empresário, né,
eles têm que fazer sustentabilidade. O usuário final não está tão atrelado a essa questão da sustentabilidade. Já a saúde e bem-estar, todo mundo está preocupado, né, com a saúde e bem-estar. Então, a gente atinge esse público de uma forma muito mais direta. Então, enxergando esses dois grandes mercados, que é o mercado da construção civil e o mercado da saúde e bem-estar no mundo, nasce naturalmente nessa intersecção o Health Building Certificate, né? Onde o ser humano deve ser o foco da construção. E todo o desconforto e doença causado pela edificação devem ser erradicados. Né? Daí a importância de a gente ter esse conceito da construção saudável. E por isso que ele ganha tanta força hoje no mercado, né? Porque ele vai atendendo justamente essa necessidade do mercado. Então, para vocês entenderem um pouquinho aqui de forma bem rápida, o que é o conceito da construção saudável, né? A gente tem aqui um exemplo, né? A construção saudável, ela aborda vários conceitos dentro de uma edificação. Um dos capítulos que a gente olha sempre é a iluminação. Como é a iluminação desse ambiente construído? Né? Ela tem luz natural? Não tem luz natural? Qual que é o tipo de iluminação artificial que está sendo usada nessa edificação? Né? E a gente tem que adequar essa iluminação ao nosso ciclo circadiano, né? Porque é o nosso ciclo circadiano, o nosso relógio biológico, que regula todos os nossos hormônios do corpo. Então, se eu for dormir à noite e ter luz acesa dentro do quarto, o meu corpo não vai descansar da forma adequada. Eu preciso dormir em ambientes escuros, porque o nosso corpo sabe que quando está escuro é a hora do descanso, e eu preciso descansar para que no outro dia eu possa estar trabalhando de forma adequada de novo. Né? A gente olha a qualidade do ar e a qualidade da água entregue dentro da edificação. Né? Então, a gente tem que prestar atenção qual que é o pH da água que está saindo na torneira, no chuveiro que eu estou entregando para o meu usuário final. Né? Por quê? Porque isso impacta diretamente na saúde dessas pessoas. A qualidade do ar hoje, né, nessa questão da pandemia, isso acelerou ainda mais o conceito da construção saudável no Brasil. A gente tem recebido muita demanda com relação à pandemia, a Covid, como evitar o Covid dentro das edificações. O HBC criou até um protocolo específico para a Covid-19, que é de como que os ambientes precisam ser preparados para o retorno das atividades. Né? E isso está relacionado diretamente à qualidade do ar. Poluição eletromagnética, uma coisa cada vez mais comum, né, com as tecnologias de hoje, a gente levar poluição eletromagnética para dentro das edificações. Né? Mas, por exemplo, o roteador de celular que você tem lá dentro da sua casa, na sua sala, o Wi-Fi, né, isso faz mal à sua saúde. Então, a gente tem que tomar cuidado com que tipo de campo eletromagnético eu estou gerando dentro do ambiente construído. Né? Materiais de construção, os materiais de construção, eles tanto podem fazer bem, como eles podem fazer mal para as edificações. Então, a gente precisa saber escolher os materiais de forma adequada. E eu vou dar aqui para vocês diversas dicas para cada um desses capítulos que a gente está falando, tá? Materiais de limpeza fundamentais também, porque não adianta nada eu projetar, construir um ambiente saudável, se quem for operar esse ambiente não conseguir fazer isso de forma adequada. Né? E aí contaminar, através de poluentes, esse meu ambiente que foi construído com tanto zelo e com tanto cuidado. Né? A questão acústica tão fundamental. Né? A gente tem hoje a norma de desempenho, NBR 15575, que deu muita força para essa questão acústica hoje, mas ela é hoje obrigatória em edifícios residenciais. Né? Quando a gente vai para um edifício corporativo, um edifício comercial, ele acaba não entrando. Né? Então, a gente tem que olhar isso com carinho em todas as edificações. Exercícios e lazer, a gente está falando de uma construção saudável, então essa construção tem que promover espaços de lazer e de exercícios para as pessoas. Né? Hoje, um dos maiores problemas da sociedade, né, problemas de saúde, é a questão da depressão. As pessoas hoje estão se matando dentro de casa. Por quê? Porque o desenho arquitetônico não leva a uma convivência das pessoas. As pessoas estão cada vez mais se isolando, e isso faz muito mal à saúde das pessoas. Né, a questão da biofilia, do paisagismo, cada vez mais presente nos nossos projetos. Isso é fundamental para a gente trazer a natureza para dentro do ambiente construído. Né? Não tem nada melhor do que a gente sair uma hora de manhã e caminhar no meio da floresta, no meio da mata. Né? Aquilo é muito renovador, a gente sai dali daquela caminhada muito mais prontos para as atividades. Por quê? Porque aquilo restaura as nossas necessidades, né, fisiológicas. Então, é importante a gente pensar nesses conceitos todos quando a gente fala em uma construção saudável.
E quais são, então, os benefícios dessa construção saudável, pessoal? Primeiro, a valorização do imóvel pronto ou do projeto do futuro imóvel, né? Cada vez mais as pessoas estão se preocupando com saúde e bem-estar, e o nosso imóvel também tem que entregar isso, porque se eu entrego isso para o usuário final, eu sei que o meu projeto vai ser mais bem valorizado, né? Eu vou ter uma velocidade de venda e ocupação do meu imóvel, né? A gente está lançando aqui 2 empreendimentos aí no Nordeste que são muito interessantes. Um fica em Pernambuco, que é um condomínio que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e um outro fica em São José da Coroa Grande, divisa ali de Pernambuco também com a Alagoas, né? Que também é um empreendimento novo que vai ser lançado já dentro desse conceito da saúde e bem-estar. Né? Diferenciação perante ao público que busca cada vez mais saúde e bem-estar, como a gente já comentou com vocês, o posicionamento de mercado como uma empresa inovadora e assertiva, ou seja, se eu tenho isso dentro do meu conceito como empresa, eu consigo levar isso para o mercado e ter um reconhecimento importante. Né? Com isso, eu reduzo a minha obsolescência. Né? O que é a obsolescência? É eu entregar um empreendimento antigo. Se eu entregar um empreendimento hoje, daqui 2, 3 anos, se não levou em consideração esse conceito, é um empreendimento que já nasce morto, né, obsoleto, né, sem qualquer preocupação com o que a sociedade hoje está exigindo. E a promoção da saúde e bem-estar aos seus colaboradores. Né? Então, se eu sou um empresário, eu sou um dono de uma empresa e eu quero que meus funcionários produzam melhor, produzam mais, eu preciso dar a eles essa condição de produzirem melhor. Então, a construção saudável, ela traz esses benefícios, que são os benefícios de produtividade dos próprios colaboradores. Né? Então, com isso, eu aumento a produtividade, a qualidade do ambiente de trabalho, eu reduzo o estresse dos colaboradores, né? Com isso, eu aumento o crescimento da empresa, o faturamento da empresa, né? Eu melhoro a saúde dos meus colaboradores e da própria empresa, né? Eu promovo felicidade e qualidade de vida dos colaboradores, né? A gente tem vários estudos científicos que embasam esses parâmetros. Um dos estudos fala muito claramente assim, se você trabalha em um ambiente onde você não tem acesso à luz natural, você não tem vista externa, todas as pessoas, quando saem do final do dia do trabalho, elas estão loucas para irem para casa, tomar um banho, descansar. Por quê? Porque elas já estão estressadas. As pessoas que trabalham com acesso à luz natural, trabalham olhando a paisagem, essas pessoas, elas saem do trabalho ainda muito mais expostas, elas querem ir para uma academia, elas querem ir para o barzinho, elas querem ainda curtir, né, aquelas horas do dia que elas estão livres. Né? Então, isso afeta diretamente a felicidade das pessoas. Né? Então, o bem-estar dos colaboradores, das pessoas e do mundo. Então, a construção saudável, ela faz isso. Né? Até um arquiteto que trabalha muito com a gente, Duda Porto, a gente está fazendo um projeto novo da casa do Bruno Galhaço, da Giovanna Elbank, lá no Rio de Janeiro, né? E ele é o arquiteto do projeto, a gente está certificando esse projeto também, o projeto, aliás, já foi certificado, a gente está fazendo a construção agora, e ele fala que a arquitetura, ela cura, e ela, de fato, cura as pessoas, se ela for bem feita. Por outro lado, se ela for mal feita, ela vai causar problema de saúde para as pessoas, né? Então, entendendo todo esse conceito, entendendo toda essa necessidade do mercado, o que o HBC fez? O HBC pegou esses vários conceitos e organizou isso de uma forma planejada, onde a gente criou a lista azul, que são os parâmetros de certificação para a construção saudável, onde o ser humano deve ser o foco de toda a construção, e a lista azul passa a ser, então, uma trilha, não um único caminho, que te leva a esse resultado, tá? Então, a lista azul são parâmetros que são aplicados a projetos, a construções novas, a reformas, né, a edificações pré-existentes, de que o que elas precisam adotar dentro da sua edificação. Então, a partir de agora, eu vou explicar para vocês um pouquinho esses parâmetros e dar dicas de como isso pode ser incorporado. Tá? Então, o primeiro capítulo é o do profissional certificado. Né? É o único capítulo que ele não é obrigatório para obter a certificação, mas todos os profissionais certificados pelo HBC, eles recebem um valor, uma redução de 40% nas taxas de certificação dos empreendimentos que eles vão estar dando consultoria. Então, muitas vezes, esse desconto de 40% na taxa de certificação já justifica a contratação desse profissional. Então, quer dizer, é uma forma do HBC estimular e disseminar o conhecimento por parte dos profissionais da construção civil, visando assegurar um espaço saudável para uma sociedade de bem-estar, que proporciona esse desconto de 40% nas taxas para o usuário final, né? Ou seja, para o construtor ou para
o cliente final, tá? Esses profissionais todos, eles estão dentro do nosso site, se vocês clicarem aqui nesse link, eu vou compartilhar com vocês a apresentação também, né? Vocês entrando no nosso site, vocês vão ver esses profissionais aí distribuídos por vários locais no Brasil, tá? E se alguém depois tiver interesse, entre em contato com a gente tem cursos aí sempre para qualificação desses profissionais, são cursos do HBC Pro, é um curso online que acontece à distância, então são 12 aulas que a gente faz ao vivo, às segundas e quintas à noite, tá? E vocês depois passam um exame de qualificação para se tornarem um consultor também, né? E entenderem um pouquinho mais a aplicar esse conceito. O segundo capítulo já vai falar sobre o desenho arquitetônico, né? Então, a gente tem 2 itens que são avaliados, a personalização dos ambientes e a psicologia do ambiente, né? Cada um desses itens vale 6 pontos no processo de certificação. Então, o capítulo de desenho arquitetônico, a gente pode ganhar 12 pontos ou perder 1 ponto se a gente não atender à questão da personalização. E por que a personalização é importante, pessoal? Porque as famílias são diferentes, né? Cada pessoa é diferente. Tem famílias que gostam de cozinhas maiores, tem famílias que gostam de quartos maiores, de salas maiores. Então, eu não posso entregar um imóvel, um prédio de 80, de 200 apartamentos, todos eles iguais. Eu tenho que ter a possibilidade de personalização para que as pessoas se adaptem à sua necessidade. Então, se você faz um projeto com essa possibilidade, você vai ganhar pontos. Se você faz, pelo contrário, ambientes que não podem ser personalizados, você perde ponto, né? A mesma coisa na psicologia do ambiente, né? Todo o conceito da construção saudável, ela vem de um conceito que é a geobiologia da construção, né? Como a geobiologia interfere na nossa atividade física, na nossa saúde, tá? Então, o objetivo desse capítulo de desenho arquitetônico é aplicar a psicologia do ambiente para promover a linguagem do ser e o modo de estar no mundo, com foco no indivíduo e na família, promovendo a aproximação das pessoas, evitando a depressão, o AVC nos usuários, como eu comentei com vocês, né? Então, como eu faço com que as pessoas sejam mais saudáveis dentro do ambiente através do desenho arquitetônico? Quando eu estou construindo um exemplo, a gente está construindo um projeto comercial. O que eu faço? Eu coloco num andar o banheiro, no outro andar eu coloco a copa. Eu forço naturalmente que as pessoas, durante o dia, se movimentem de um andar para o outro e, com isso, exerçam atividades físicas. Falam bom dia, falam boa tarde para o seu vizinho, né, para o seu amigo de trabalho, faz com que as pessoas circulem por dentro desse ambiente. Então, isso é o desenho arquitetônico que vai promover saúde e bem-estar para as pessoas, né? Então, daí a importância e a necessidade de a gente trabalhar o capítulo desde a fase inicial do projeto de arquitetura, tá? Então, algumas dicas de desenho arquitetônico: pensar na união da família ou no bom relacionamento dos colegas de trabalho, expressados e incentivados pelo espaço, é o objetivo de se projetar de forma saudável, né? Então, busque desenhos que integrem a natureza, a biofilia, é um excelente elemento de saúde e estética. Então, não é muito mais agradável trabalhar num ambiente assim, onde eu tenho vegetação externa, onde eu consiga ver o ambiente externo, do que eu trabalhar num ambiente confinado, né? Não é muito mais agradável ter um apartamento com várias vegetações internas, né, para promover a questão da biofilia, e a natureza dentro de casa, ela promove saúde e bem-estar, né? Muitas dessas plantas já estão comprovadas, inclusive pelos estudos feitos pela NASA, que elas purificam o ar dentro do ambiente. Então, eu posso trabalhar com essa vegetação, muitas vezes, dentro do quarto. As pessoas têm medo, às vezes, de colocar uma planta dentro do quarto, porque acha que aquilo vai roubar oxigênio à noite e a pessoa vai morrer. Não, pessoal, se fosse assim, a gente não podia dormir na floresta, que a gente ia morrer, né? A gente tem que trazer a natureza para dentro do ambiente e em todos os ambientes. Então, o HBC define quais são esses parâmetros, né? O quanto que você tem que trazer de ambiente, de natureza. Então, esses itens todos, eles se abrem em vários parâmetros, depois vão ser mensurados dentro da edificação, tá? Então, aqui a questão da psicologia do ambiente, né? Um dos itens que a gente trabalha dentro da psicologia do ambiente é o monocromatismo, né? Quebre o monocromatismo e traga vida ao design, né? Se a gente for perceber hoje, né, nem os hospitais são todos brancos como eram antigamente. Por quê? Porque o monocromatismo faz mal às pessoas, né? Você já acorda naquele ambiente todo branco, fica deprê, né? Toda vez aí tudo igual. Não é muito mais agradável estar num ambiente assim, colorido, aqui, ou um exemplo como esse escritório,
ou um exemplo como essa garagem, é muito mais saudável eu ter um ambiente colorido do que um ambiente monocromático, escuro, úmido, né? Então, a gente tem que promover a questão, né, de evitar o monocromatismo. A questão da personalização, é isso que eu falei para vocês, né? Se eu tenho um imóvel, não porque todos os apartamentos têm que ser iguais, não, eu posso ter o mesmo apartamento com vários tipos de entrega, com 3 quartos de uma suíte, com 2 suítes e um escritório, uma suíte e 2 quartos, de acordo com a necessidade de cada usuário, né? Então, você tem que entregar esse seu projeto já com a possibilidade de personalização, né? Com isso, a gente vai ter ambientes mais saudáveis a partir do nosso desenho arquitetônico. O segundo capítulo, né, fala em iluminação. Então, aqui a gente vai falar da quantidade luminosa, a gente vai falar da iluminação natural e a gente vai falar da qualidade luminosa dessa edificação, tá? A gente tem aqui 15 pontos, onde qual que é o objetivo do capítulo de iluminação? É promover ambientes com iluminação natural ou artificial adequadas a cada período do dia, controlando a quantidade e a qualidade adequadas ao nosso ciclo circadiano, né, que é o nosso relógio biológico, melhorando a performance e o humor das pessoas, reduzindo o cortisol, né, o hormônio do estresse, à noite, e produzindo a melatonina, que é o hormônio do crescimento, né? Então, o que é o nosso ciclo circadiano? É o prêmio Nobel aí de 2017, se eu não me engano, né, que eles mostram que o nosso corpo funciona na luz e no dia. Tem respostas diferentes à noite e durante o dia. Então, eu não posso fazer com que o meu ambiente construído interfira diretamente nessa questão natural do ser humano. Então, a gente tem que saber adequar a nossa edificação a essa condição, tá? Então, algumas dicas importantes, né? Nós somos controlados pelo ciclo circadiano, e o correto funcionamento de nossas glândulas, hormônios, estados de humor, produtividade e bem-estar são, portanto, diretamente ligados à quantidade, qualidade e alternância da luz natural, né? De acordo com o estudo feito pela Northwestern University, lá em Chicago, pessoas que trabalham sobre a luz natural, direta ou indiretamente, produzem mais, com menos estresse e têm hábitos de vida mais saudáveis do que os colaboradores distantes da luz natural, né? Então, todas as vezes que vocês forem projetar um ambiente, construir um ambiente, pense em como incentivar a luz natural em todas as áreas do seu projeto. Projete iluminação artificial em quantidade suficiente para tarefas a serem executadas, né? Escolha lâmpadas com IRC acima de 90. Né? Se a gente for para o mercado tradicional, o padrão do mercado hoje das lâmpadas LED é o IRC 80. Né? O IRC 80 ele não é tão saudável como a gente tem o IRC 90, 95. Né? O que é o IRC? É o índice de reprodução de cor. Né? Se a gente tem um IRC muito baixo, ele interfere até na mudança da cor dos móveis, dos ambientes. Então, a gente tem que ter o IRC mais próximo possível do 100, que seria a luz do sol. Então, a gente tem lâmpadas que entregam IRC melhores, e a gente tem que trabalhar com esse índice de reprodução de cor, tá? E aí tem dicas, né? Se eu estou fazendo um projeto de um escritório, eu tenho que ter luz, maior quantidade de luz, na estação de trabalho, né? E não no local de circulação. Com isso, eu tenho 2 ganhos. Eu ganho em sustentabilidade, porque eu estou reduzindo o consumo de energia, e eu ganho em saúde, porque eu estou promovendo mais saúde adequada a cada ambiente de trabalho. Né? O HBC trabalha hoje com uma regra que são 600 lux na estação de trabalho para um trabalho convencional e 800 lux quando a gente tem trabalhos minuciosos, tá? Então, a gente tem que entregar projetos dessa forma. Eu tenho que ter a presença da luz natural, né, entrando dentro desse ambiente. Por quê? Porque um dos maiores problemas hoje da humanidade, pessoal, é falta de vitamina D. Né? Quantos de vocês hoje já não passaram no médico fazendo lá um check-up geral e o médico fala, você tem por falta de vitamina D. E aí ele pede para que você tome vitamina D. Aí você passa na farmácia, compra vitamina D para tomar à noite na hora de dormir. Será que isso é saudável? Não. O saudável é receber vitamina D do sol diariamente. Né? E com isso a gente tem que ter luz natural entrando dentro do ambiente. Né? Muito mais agradável ter um escritório como esse, com luz natural entrando, né, e promovendo essa vitamina D de forma natural. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente está num país tropical, onde muita luz natural também pode trazer muito problema.
ofuscamento, ganho de carga térmica, consumo de energia. Então, a gente tem que trabalhar com especificação de fachadas mais eficientes, com vidros mais eficientes, proteções solares, né, película de controle solar, para ganhar luz, mas não necessariamente ganhar consumo de energia, né? Aqui um ambiente também diferenciado, né? No ambiente de trabalho eu posso trabalhar com uma luz branca, né? Uma luz mais fria, 4.500, 5.000, 6.000 Kelvin. Num ambiente de descanso, eu preciso trabalhar com uma lâmpada mais quente, 2.800, 3.200 Kelvin, né? Por quê? Porque é um ambiente de relaxamento, onde você começa a diminuir, né, o estresse do dia a dia, começa a se preparar para um descanso. Então, o projeto de iluminação tem um peso importante na saúde e bem-estar. Da mesma forma, pessoal, a gente tem a qualidade acústica, né? Então, a poluição sonora é importante, materiais e técnicas construtivas, sons inaudíveis e generalidades que precisam ser controladas dentro do nosso projeto para que a gente possa promover saúde e bem-estar. Então, qual que é o objetivo aqui? É promover ambientes controlados para amenizar a geração de ruídos internos, externos, né? Reduzir a hipertensão, doenças cardíacas, colesterol, obesidade e irritabilidade provocada pelo aumento do cortisol, que é provocada pelo ruído. Né? Então, muitas vezes, as pessoas que trabalham próximo a ventiladores, próximo a ar-condicionado muito barulhento, muitas vezes as pessoas estão ficando mais gordinhas, né? Pela questão do ruído, e não necessariamente pela questão da alimentação ou falta de exercício. Por quê? Porque o ruído provoca o aumento do cortisol no nosso corpo, e o aumento do cortisol pode provocar retenção de gordura. E muitas vezes você acha que está engordando porque você está comendo demais, e você está engordando por causa do barulho do seu ar-condicionado. Né? Então, isso acontece, e a gente tem que saber que isso pode estar interferindo na nossa saúde. Então, quais são as dicas? Quando falamos em acústica, não estamos falando apenas de conforto ambiental. A acústica inadequada está relacionada a altos níveis de estresse, irritabilidade e violência doméstica e laboral. A acústica também está relacionada à complementação de quadros de alta pressão, arritmia cardíaca, perda de produtividade. Então, todas as vezes que projetar, vamos pensar em manter o ruído externo do lado de fora, manter o ruído interno abaixo de 45 decibéis e reduzir a permeabilidade acústica entre cômodos contíguos, seja de laje para laje, seja de parede para parede. A gente tem que pensar em soluções que melhorem a questão acústica dos ambientes, né? E aí, legal que a NBR 15575 veio dar muita força para a gente, e o mercado acabou se desenvolvendo para atender essa demanda, né? Então, a gente tem hoje isolamentos acústicos entre paredes, forros acústicos, né? Pisos acústicos, caixilhos duplos, triplos, justamente para que a gente possa fazer um acompanhamento e a melhoria acústica dos ambientes. Né? Mas é diferente eu projetar um ambiente numa avenida principal de uma cidade e projetar um ambiente numa área rural. Por quê? Porque a condição externa é muito diferente. Então, a gente precisa avaliar a condição externa para saber o que aplicar dentro da condição interna. Né? Então, tudo isso a gente consegue passar em detalhes dentro do curso de formação dos consultores. Né? Quais são as estratégias, quais são os parâmetros que precisam ser atendidos. Qualidade de materiais é um outro capítulo importantíssimo, né? Então, a questão de metais pesados, formaldeídos e gases tóxicos, solventes e compostos orgânicos voláteis, compostos semivoláteis, tudo isso precisa ser avaliado dentro da edificação. Então, o objetivo aqui é reduzir o uso de metais pesados, formaldeídos, compostos orgânicos voláteis. Com a escolha adequada dos materiais, podemos evitar problemas de pele, pulmonares, afetando sistemas respiratórios, provocando a má formação fetal e até mesmo câncer de pulmão e bexiga nas pessoas, né? Então, a escolha dos materiais é fundamental para uma saúde e bem-estar do ambiente construído. Então, qual que é a dica? Os materiais são a essência de qualquer construção. Eles devem ser o mais atóxicos possíveis e, de preferência, que possam interagir de forma positiva com a saúde humana. A presença de materiais tóxicos em produtos da construção constitui hoje um dos maiores desafios à saúde e bem-estar de todo mundo. Você pode contribuir muito com a melhoria dos produtos de construção ao solicitar produtos com a ausência de metais pesados, orientar o uso de tintas, vernizes, colas compensados que não utilizem formaldeído, não liberem compostos orgânicos voláteis,
né? E o que é o composto orgânico volátil? Um dos compostos orgânicos voláteis é o cheiro. Se você está num ambiente, você está sentindo um cheiro forte, você tem liberação muito alta de compostos orgânicos voláteis. E isso vai fazer mal à sua saúde, né? A gente costuma dizer que comprar carro novo no Brasil é insalubre. Por quê? Porque a gente sente o cheirinho do carro novo. E aquilo tudo é composto orgânico volátil, que está sendo liberado pelos materiais. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, é proibido comprar carro novo com cheiro, né? Por outro lado, aqui no Brasil, a gente acaba comprando cheirinho de carro novo para pôr no carro velho, né? Porque as pessoas acham que aquilo é gostoso, mas aquilo faz mal à saúde das pessoas, né? Cobrar dos fabricantes que tenham transparência na apresentação da formulação dos seus produtos, né? Então, a gente precisa ter, de fato, produtos que liberem menos compostos orgânicos voláteis e menos metais pesados, né? Qual que é o metal pesado muito comum que a gente tem hoje dentro da construção civil? O cromo, né? Então, torneiras cromadas, puxadores cromados. Para evitar isso, pessoal, a gente tem que entrar numa linha de metais que não são cromados. Eles podem ser pintados, eles podem ser anodizados, eles podem ser de aço inox. Por quê? Porque o cromo, ele é um metal pesado, e a partir do momento que ele entrou no seu corpo, ele é acumulativo, ele nunca mais vai sair do seu corpo. Né? Então, quantas vezes a gente foi lá num shopping center, vou lavar a mão lá, você aperta aquela torneira, ela não tem nem mais o cromo ali na torneira. Por quê? Porque aquilo foi sendo liberado e foi para onde? Foi para a mão das pessoas que usaram aquela torneira. Né? Então, isso não pode acontecer. Né? Espelhos com chumbo, hoje a gente tem espelhos sem chumbo, né? Tintas, adesivos, todos eles de baixa VOC. O mercado cresceu muito com a construção sustentável com relação a formaldeídos e compostos orgânicos voláteis, né? Vários fornecedores de tintas, né, começaram a produzir as tintas com baixo nível de odor, né? Então, Sherwin Williams, Coral, Souvenir. Para vocês terem uma ideia, lá em 2013, né, quando a gente fez 2006, quando a gente fez a primeira construção do banco da agência sustentável, todas as nossas agências eram construídas, eram pintadas com tinta mineral, tinta à base de cal. Por quê? Porque não existia no Brasil em 2006 as tintas de baixo VOC. Todas as tintas imobiliárias eram com alto nível de VOC. E aí a gente começou a pintar com tinta cal. Né? A gente fez mais de 30 agências do banco pintadas com tinta cal. Né? Por quê? Porque eram as únicas tintas que não tinham compostos orgânicos voláteis. Aí vocês veem o quanto o mercado foi evoluindo. Então, daí a importância de a gente desenvolver esses conceitos e o mercado vai responder e vai trazer soluções para a gente. Então, esse é o papel, né, das consultorias e das certificações, sejam de construções sustentáveis, seja das construções saudáveis também. Um outro capítulo muito importante, pessoal, é o projeto hidráulico. Né? Então, o projeto hidráulico, a gente precisa entender qual que é o trajeto da tubulação, a gente precisa entender qual que é a qualidade da tubulação que está sendo colocada na edificação e qual que é a qualidade da água que eu estou entregando para aquele usuário final. Né? O objetivo desse capítulo é orientar o correto trajeto e o material da tubulação com a adequada qualidade da água através de filtragens, promovendo a redução de dioxinas, bisfenol, cloro, excesso de flúor, evitando a fluorose, cálculos renais, infecções intestinais, infertilidade e alteração do pH do corpo. Né? Então, vocês sabiam que se vocês têm uma tubulação que é feita de PVC, né, o PVC, quando ele é aquecido, ele libera dioxinas na água, que podem causar até o câncer. Né? Se eu tenho tubulações de PEX na minha edificação, o PEX ele libera o bisfenol. O bisfenol, ele é um fertilizante para as mulheres, né, e muda também, né, os hormônios masculinos. Então, se a gente tiver essas tubulações, a gente vai estar causando mal à saúde das pessoas. Então, a gente tem que buscar soluções. Então, todas as vezes que a gente projetar um projeto hidráulico, não deixe para o seu cliente determinar a qualidade da água que ele irá consumir. Pois sem o projeto correto e a destinação espacial apropriada, você irá limitar as opções de tratamento da água. A água é um elemento fundamental à vida, e para que um projeto seja considerado saudável, ele precisa considerar a qualidade da água que está sendo ingerida. Então, reserve espaço no seu projeto para pensar em tratamentos de água que contemplem todas as torneiras e chuveiros, a remoção de cloro e demais substâncias químicas da água, né, a tubulação que não libere químicos e metais pesados na água. Então, a gente tem que buscar soluções. As soluções hoje estão no mercado, né?
Tubos de PPR, por exemplo, eles não são tubos tóxicos, eles são tubos inertes, que podem ser utilizados nas instalações. Filtros de água, quando você vai fazer a medição da água lá e você tem uma quantidade alta de metais pesados, você tem que usar filtros específicos, né? Se você tem muito cloro na água, você tem que usar um filtro de carvão ativado para retirar o cloro da água, né? No chuveiro, né? É muito comum, principalmente aí as meninas, né, as mulheres, gastarem muito dinheiro todo mês com cremes para o cabelo ficar bonito, ficar brilhante. Basta vocês colocarem um filtro de cloro no chuveiro, pessoal. A nossa água tem muito cloro e o cloro ataca o cabelo. Então, se você pôr um filtro, você automaticamente vai reduzir todos aqueles custos que você teria mensalmente com um tratamento para o cabelo, tá? Então, a gente tem soluções e a gente precisa saber projetar para promover saúde e bem-estar para as pessoas, né? Outra dica é a questão dos projetos elétricos, né? O trajeto da fiação elétrica, os campos eletromagnéticos que são gerados hoje pelas instalações que nós temos hoje, né? Então, o objetivo aqui é orientar o correto trajeto das fiações e a adequada especificação de equipamentos elétricos e eletrônicos, promovendo a redução dos campos elétricos e magnéticos e o aumento da produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, e da melatonina, o hormônio do crescimento, que podem provocar disfunções cardíacas também, se tiverem campos eletromagnéticos altos dentro da edificação, né? Então, a gente tem que projetar para diminuir esses campos eletromagnéticos, né? A principal dica é que nossa sociedade se baseia na eletricidade e no uso de campos eletromagnéticos para o conforto e comunicação, o que traz inúmeros benefícios. No entanto, não é necessário que tenhamos um malefício para cada benefício. Podemos ter tudo de bom em nossas vidas, basta saber projetar de forma adequada. Infelizmente, a eletricidade, os aparelhos eletroeletrônicos trazem consigo um efeito colateral indesejado, que são os grandes campos eletromagnéticos que interferem na nossa saúde de inúmeras maneiras. Então, considere em seu projeto deixar eletrônicos fora do quarto de dormir, que são ambientes de longa permanência, né, fora da sala. Projetar espaços para modems de Wi-Fi distantes dos quartos e dos locais de longa permanência. Cobrar uma execução primorosa do projeto elétrico, mantendo o dimensionamento, cabos e aterramento conforme a NBR vigente, né? Se todos os projetos forem de fato dimensionados de acordo com a NBR 5410 de instalações elétricas, não é para a gente ter problema. Mas o que muitas vezes acontece é que você projeta de uma forma e executa de outra forma. Ou mesmo que você projete e executa da forma adequada, você usa da forma inadequada. Né? Você fica colocando lá um monte de benjamins lá para poder ligar mais e mais equipamentos numa mesma tomada. Com isso, eu estou aumentando a corrente elétrica ali naquele circuito e eu vou querer gerar campos elétricos adicionais. E isso vai interferir na minha saúde. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Então, o que o HBC pede? Para que você não coloque nada de tomadas elétricas, de fiação elétrica, a uma distância de pelo menos 40 centímetros das camas, dos sofás, locais de longa permanência. Por quê? Porque uma foto como essa é até bonito, mas é altamente prejudicial à saúde das pessoas. Imagina o quanto de corrente elétrica está passando aqui na cabeceira dessa cama. Né? E o nosso corpo, ele trabalha com uma frequência elétrica muito baixa. E eu tendo campo elétrico muito alto durante a noite, isso vai interferir diretamente no meu corpo, né? E pode acarretar, inclusive, né, a questão do câncer nas pessoas. Então, tomem cuidado com relação aos projetos, né? O trajeto da fiação, campos eletromagnéticos, né? Façam um aterramento adequado para evitar que haja campos eletromagnéticos oriundos, por exemplo, de antenas de celulares, né, que podem interferir na saúde das pessoas também. Né, roteadores de Wi-Fi, tudo isso tem que ser tomado cuidado. Por quê? Porque a gente tem muito campos elétricos sendo liberados, né, nas nossas edificações. Uma corrente de alta tensão, né, chega a liberar 200 volts por metro. O recomendado pelo HBC é até 50 volts por metro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação aos equipamentos que nós estamos utilizando. Por quê? Porque eles interferem diretamente na nossa saúde. Né? Então, a densidade de corrente elétrica de miliampere por metro quadrado, né, por exemplo, de 10 a 100 miliamperes por metro quadrado, causa efeitos claramente demonstrados como mudanças na síntese das proteínas e do DNA, nas atividades enzimáticas, efeitos visuais evidentes e possíveis efeitos nervosos.
O processo da recuperação de ossos fraturados pode ser acelerado, mas pode também ficar estacionado devido a essa corrente elétrica, né? Então, são inúmeros efeitos biológicos que são causados pelas correntes elétricas, de acordo com um estudo feito pelo Centro de Eficiência de Materiais da CEPEL, né? Então, precisamos olhar isso com muito cuidado, tá? Outra dica é materiais rochosos escuros, né? Granitos escuros normalmente tendem a liberar maior radioatividade, né? E a radioatividade vai fazer mal à sua saúde. Então, se você tem, por exemplo, a bancada de cozinha preta, você pode estar tendo uma liberação de radioatividade alta ali, e você está ali diariamente. Então, isso pode fazer mal à sua saúde. Então, precisamos entender e avaliar que tipo de revestimento que está sendo usado nessa edificação. Um outro item importantíssimo é a qualidade do ar interno, né? Então, ventilação, oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, né? Aparelhos emissores de compostos químicos, partículas de fibras, cargas ionizadoras, eletricidade do ar, higroscopia, temperatura, mofos e bactérias. É o capítulo mais importante dentro do HVC, são 21 pontos desse capítulo. Por quê? Porque qualidade do ar é fundamental para a nossa saúde, né? Quantos litros de água a gente bebe diariamente? Ou deveria beber diariamente para ser mais saudável? Em torno de 3, 4, né? Quantos litros de água vocês acham que vocês consomem diariamente? Tem ideia? A gente consome, em média, pessoal, 60 litros de ar por minuto, tá? Então, a gente consome muito mais ar do que água. Daí a importância de a gente ter uma qualidade do ar adequada também. Então, esse capítulo, ele procura promover a entrada de ar natural através da ventilação cruzada, reduzindo a secura do ar, a irritação dos olhos e da garganta, controlando a quantidade de CO2 que pode causar canseira, controlar a quantidade de mofos e bactérias, reduzindo, assim, a possibilidade de infecções pulmonares, né? Tudo isso precisa ser pensado no projeto. Então, qual que é a melhor e maior dica que a gente tem para um ambiente saudável com relação à qualidade do ar? Projete ambientes que tenham ventilação natural, né, que possam ter janelas que são abertas diariamente. Isso daqui é um dos hotéis que a gente certificou pelo HBC, né? Aqui a gente tem um quarto com muita ventilação natural, com muita luz natural, né? Uma cozinha também bem ventilada, para promover o controle do oxigênio e a ventilação no ambiente, né? Tomem muito cuidado com relação aos produtos que estão sendo utilizados, né? Depósitos de materiais de limpeza que ficam nos escritórios podem ser um contaminante cruzado. Então, evite ter esses depósitos. Se você tem um depósito de material químico lá dentro, você tem que ter um sistema de exaustão para evitar que esses químicos liberados vão para o ambiente de trabalho, né? Sistemas de exaustão adequados, né? Neutralizadores, ionizadores do ar, para poder corrigir a qualidade do ar em ambientes, né, que você tem fechados. Então, são muito importantes a gente trabalhar com essas questões, né? Banheiros devem ser locais bem iluminados e ventilados. Se eu tenho um banheiro iluminado, bem ventilado, eu não vou ter mofo, não vou ter fungos e bactérias no banheiro. Por que normalmente eu tenho mofos e fungos e bactérias nos banheiros? Porque são locais úmidos, né? E onde você está tomando banho, muito umidade. Se você não tem depois uma ventilação adequada, aquela umidade vai se formando, vai sendo ali concentrada e vai gerar fungos e bactérias, é normal, né? Então, a gente tem que projetar ambientes para saúde e bem-estar, né? Paisagismo é um capítulo muito importante também, paisagismo de áreas comuns. Então, o projeto paisagismo é importante, ele não pode ser pensado lá no final da obra, né? Áreas comuns são fundamentais, áreas de lazer, áreas para atividades físicas. Então, o objetivo desse capítulo é utilizar plantas internas, frutíferas e floridas, evitando o uso de plantas e adubos tóxicos e espaços para atividades físicas, para promover a melhoria da qualidade do ar e evitar o sedentarismo das pessoas. Então, o paisagismo é fundamental. Muitas vezes, o paisagismo e as áreas de exercício são deixadas para o final da execução da obra, diminuindo a capacidade que esse importante elemento possui de dar vida à edificação e integrar as pessoas a ela. Então, o paisagismo, ele deve nutrir a vida e não ser apenas um elemento estético complementar. Então, projete, traga o paisagismo para o conceito do projeto. Use plantas de adubação não tóxica e, de preferência, comestíveis. Projete amplas áreas de exercícios e atividade física.
né? Então, projete de forma adequada para que você possa promover saúde e bem-estar para as pessoas. Né? A gente tem vários estudos que mostram, quando você está numa cidade mais arborizada, com muita flor, com muitas plantas, né? O índice de criminalidade nessas cidades é menor. Por quê? Porque as pessoas, quando, menos que ela acorde ali naquela pilha danada, quando ela vai andar para o trabalho, ela vai para a escola, ela anda para um ambiente como esse, ela naturalmente vai se relaxar, né? Projete plantas comestíveis no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de moradia. Por quê? Porque isso é saudável, isso faz bem-estar, né? Isso promove saúde e bem-estar para as pessoas. Floração durante todo o ano. Projete plantas que todo ano você vai ter ambientes floridos. Cuidado com as plantas reconhecidamente tóxicas, né? Como Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, né? Então, tomem cuidado no paisagismo também que está sendo projetado. Pense em ambientes de áreas verdes, de lazer, de atividade física. Por quê? Porque as pessoas têm que se movimentar, as pessoas têm que ter acesso com outras pessoas, para você evitar a questão da depressão. Né? Então, projetar ambientes de convivência é fundamental para a saúde e bem-estar das pessoas. Capítulo de sustentabilidade, então o HBC olha a sustentabilidade também dentro do seu capítulo de sustentabilidade. Né? Então, aqui é o que a gente associa o HBC às certificações de construções sustentáveis, né? LEED, Aqua, Procel e assim por diante. Né? Então, os materiais utilizados, os resíduos, né? Como eles são gerados, como eles são descartados, água. Aqui, quando a gente fala em água, a gente não fala mais em qualidade da água, como a gente viu no capítulo de projeto hidráulico. Eu falo em redução do consumo de água, né? Em captação de água de chuva, em tratamento de água cinza, água negra. Quando eu falo em energia aqui, eu não estou falando mais da qualidade da energia que a gente viu no projeto elétrico. Eu estou falando aqui em redução do consumo de energia, eu estou falando em geração de energia renovável, né? Eu estou falando em estratégias de otimização energética, que é o que a sustentabilidade, né, as certificações de sustentabilidade também focam. Outras certificações, então, se eu tenho uma certificação LEED e o meu projeto também vai ser certificado da HBC, ele ganha ponto automaticamente, se é Aqua, se é no caso azul da Caixa Econômica Federal, né? Então, contrapartidas sociais também é importante. Então, o capítulo de sustentabilidade, ele tem como objetivo reduzir os impactos ambientais gerados pelas construções, assim como a redução de recursos naturais, do consumo de água, de energia, promovendo a redução dos custos operacionais e os impactos sociais. Né? Por quê? Porque a gente entende que a sustentabilidade é a saúde do planeta. E se a gente tem um planeta mais saudável, a gente vai ter uma saúde melhor também. Né? Por isso a importância de trabalhar a sustentabilidade dentro do HBC também. Né? Então, procure usar materiais regionais, materiais renováveis, de demolição, né? Materiais reciclados, mas cuidado com os materiais reciclados que são tóxicos, né? Aquecedor solar a vácuo, painel fotovoltaico, microgerador eólico, tudo que vai promover maior eficiência hídrica e energética e a redução dos impactos dos materiais vão ser avaliados dentro do capítulo de sustentabilidade, né? O projeto para coleta seletiva, a captação de água pluvial, o tratamento de águas servidas, né? E todas as certificações de sustentabilidade que a gente tem hoje, né? O LEED, o Procel, o GBC Casa, o Processo Aqua, o selo Casa Azul, também vão ser olhados dentro do capítulo de sustentabilidade do HBC. E, por último, a gente tem o capítulo de manutenção da edificação certificada, né? Os processos que são utilizados, os produtos de consumo que são utilizados na manutenção e operação do edifício, os produtos de limpeza, caixas e reservatórios de água, produtos e instalações eletroeletrônicas de automação futuros. Né? Qual que é o objetivo desse capítulo? É orientar sobre a compra de produtos de consumo e limpeza, assim como a manutenção dos sistemas instalados, promovendo a melhoria do ambiente construído, evitando a contaminação dos ambientes e a saúde dos usuários ao longo da operação do edifício. Ou seja, como eu passo o bastão depois para o usuário final. Não adianta nada eu projetar e construir um ambiente saudável se no manual do proprietário ele não tem como não está escrito como ele tem que ser mantido. Se no manual do síndico não está falando que aquele filtro de água tem que ser trocado a cada 6 meses, que a caixa de água tem que ter acesso fácil para limpeza a cada 6 meses. Né? Então, a gente tem que ter isso tudo no manual claro e explicativo para as pessoas, dos produtos de limpeza que vão ser utilizados. Né? Então, se eu escolhi um piso que precisa simplesmente ser limpo com água e sabão neutro, por que eu vou usar produto químico para limpar o piso? Eu tenho que ter isso no manual. Né?
redutores de VOC, materiais bactericidas naturais. Então, a gente tem que usar soluções aí que estão hoje no mercado, que não vão impactar depois essa edificação, tá? Então, esses são todos os conceitos que são avaliados dentro do HBC. Vamos mostrar aqui para vocês, para a gente fechar aqui a apresentação, alguns cases que foram certificados já pelo HBC. Aqui são prédios residenciais certificados no Brasil, aqui o Alberto Chalet, em Minas Gerais, ele foi certificado nível A. O edifício Kadoshi, em Nova Lima, em Minas também, certificado em junho de 2019, nível B. O Américo Papini, que é um edifício que está em construção, agora já certificou a fase projeto, também no ano passado. Tá? Aqui a gente tem construtoras imobiliárias certificadas, a sede da Diase Construtora aqui em São Paulo foi certificada nível C, a Miro Imóveis, que é uma grande imobiliária aqui de São Paulo, está certificada a sua sede, por quê? Porque eles vendem esse conceito para os seus empreendimentos, né? Então nada melhor do que você dar o exemplo e certificar também a sua sede dentro do conceito de saúde e bem-estar, né? Complexos multiusos, esse foi um empreendimento que a gente certificou lá nos Estados Unidos, em Aventura, que é todo um complexo de saúde e bem-estar, onde eu tenho aqui um hotel, eu tenho um edifício comercial, eu tenho um edifício residencial, eu tenho living senior aqui para os 60 mais, e tem todo um complexo de serviços aqui no meio, que são academias, são clínicas médicas, alimentação saudável, né, para promover saúde e bem-estar para os usuários. Então, o quarteirão inteiro respira saúde e bem-estar. É um projeto que a gente certificou em junho de 2017, lá em Aventura, na Flórida. Aqui, um restaurante que a gente certificou lá em Hollywood também, em agosto de 2017, o Little Brasil. Esse foi um hotel que a gente certificou aqui em São Paulo, a pousada Ronco do Bugio, certificado nível A em outubro de 2018. Era um hotel já construído, vocês entram depois no site, é muito bacana esse hotel, né, certificado dentro do conceito do HBC. Aqui são casas certificadas pelo HBC, a Casa Light, na Casa Cor São Paulo do ano passado, né? A Casa da Bia, lá em Barretos, Gadia House, que é um projeto muito interessante também, construído dentro dos conceitos de sustentabilidade, que também recebeu a certificação do HBC. A Bia é uma arquiteta que é HBC Pro também, trabalha muito com projetos de hospitais, né? Então ela tem o conceito aplicado aí aos seus projetos também. Lojas, escritórios certificados. Essa aqui é a primeira loja da Riachuelo que a gente certificou aqui em São Paulo, no Shopping Morumbi, foi certificado agora em janeiro desse ano. Né? A sede da Midway Financeira, que é um escritório de 4 mil metros quadrados, também certificado aqui em São Paulo, em fevereiro desse ano. Né? Aqui, mais 2 casas que estão em certificação. Essa é a nova casa do Bruno Galhaço, da Giovana, lá no Rio de Janeiro, em Membeca, né? O rancho sustentável e saudável, que o Bruno sempre fala. Residencial GBF, que é uma casa que a gente reformou aqui em São Paulo também, dentro do conceito do HBC. Tá? Aqui uma casa, a Residência Paradise, lá nos Estados Unidos, também em certificação. A residência do Guilherme e da Carol, que está em fase de construção já aqui em São Paulo, também dentro do conceito do HBC. Né? Aqui um Mora Vila Madalena, que são apartamentos, aqueles apartamentos bem compactos para os estudantes aqui na Vila Madalena, são 18 metros quadrados, mas todo ele já feito dentro do conceito do HBC. A certificação do apartamento, eu estou dando aula para vocês aqui do meu apartamento, a gente está certificando também o apartamento, para mostrar que é possível, assim, certificar um apartamento desde que mesmo que ele já esteja construído, né? O que é importante a gente adequar esses parâmetros todos que a gente apresentou para vocês dentro do empreendimento, para que ele possa ser certificado. A sede da Natura São Paulo, aqui também teve a consultoria do HBC, o escritório da Arcspace em São Paulo, também em certificação, né? Uma clínica médica aqui em São Paulo, que é do Dr. Renato Baena, que ele trabalha com medicina do estilo de vida, né? Ou seja, uma medicina preventiva para que as pessoas não fiquem doentes. Então, a consultório dele foi construído já dentro do conceito do HBC também, né? Aqui a nova sede do Instituto Favela da Paz, em São Paulo, que a gente está fazendo junto com a Patrícia Aurélio, que é uma arquiteta bem interessante aqui de São Paulo, tem projetos fantásticos dentro do HBC também. A Galeria Aldeia Boulevard, em Camaragibe, em Pernambuco, que está sendo inaugurada agora, já dentro do conceito do HBC. Né? Hotéis certificados pelo HBC, o Hotel 1948, em Olambra, o Palace Sky Hotel, em Gramado. Né? Condomínios, como eu comentei com vocês, o Residência IPs da Mata, em Recife, né? E o Condomínio Bosque São José, em São José da Coroa Grande. São empreendimentos novos, estão sendo lançados já dentro do conceito
do HBC, né? E o mais legal do HBC, como eu falei lá no início do nosso encontro, é que todos esses parâmetros depois vão ser medidos em loco, para que o empreendimento de fato seja saudável, a gente precisa medir isso. A gente faz essas medições através de equipamentos específicos. Aqui, por exemplo, a gente está medindo o campo de micro-ondas dentro das unidades, principalmente em ambientes de longa permanência, né? Esses campos de micro-ondas são normalmente liberados por antenas celulares ou por Wi-Fi, né? E eles podem prejudicar a nossa saúde se eles estiverem acima dos parâmetros recomendados pelo HBC. A medição do pH da água, o pH deve estar entre 7 e 9, né? Porque o pH do nosso sangue é 7,3, 7,4. A medição de qualidade do ar, formaldeído, total de VOC, particulados, a gente mede ambiente por ambiente para identificar como que é a qualidade do ar de cada um dos ambientes, né? Iluminação e campos elétricos, né? O quanto que eu tenho de campo elétrico próximo à cama, o quanto que eu tenho de luz entrando à noite no quarto, campo de presença de campos magnéticos também, né? Então, isso aqui é um exemplo que a gente fez no hotel, estava um campo magnético acima de 50, que é o recomendado pelo HBC. Por quê? Porque atrás dessa criado mudo tinha um roteador de celular. E a gente tirou ele daqui, jogou lá para o outro lado do quarto, para justamente reduzir esse campo magnético que estava sendo liberado dentro do quarto, né? Medição de radioatividade, aqui medindo o granito através do Radex, né? Detecção de campos elétricos passando por debaixo da cama, né? Próximo aos locais de longa permanência. Então, a gente vai mesmo como um Dr. Building, né? Um médico da edificação fazer todas essas avaliações, tá? Medição de bactérias, de fungos, então a gente vai identificar onde tem fungos e bactérias, coleta esse fungo e bactéria, faz análise bacteriológica para ver que tipo de fungo e bactéria que a gente tem no local. Então, tudo isso a gente precisa fazer para, de fato, entregar o ambiente saudável para as pessoas, né? E, por último, eu deixei aqui um link para o curso de formação de qualificação de consultores, tá? Depois vocês podem entrar, olhar com mais cuidado aí o curso, vale a pena vocês aprofundarem um pouquinho mais esse conhecimento, né? O HBC tem vários outros meios de comunicação, Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Que vale a pena vocês estarem acompanhando, né? As nossas ações e estarem se atualizando, inovando aí para o mercado que vocês podem estar atuando, tá? Por último, deixei aqui os meus contatos também, o professor Renato também tem meus contatos, fica à disposição aí para qualquer tipo de pergunta de vocês, tem o nosso site, né? Eu vou parar o compartilhamento aqui, e caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? Espero que tenha trazido aí um pouquinho mais de novidade para vocês, né? Um assunto muito interessante e está bombando aí no mercado como um todo. Obrigado, professor Renato, pela oportunidade e fico à disposição. Obrigado, Marcos. Marcos Casado, eu agradeço demais pela contribuição. Vocês conseguiram ver aí que é um tema extremamente importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, de confinamento em residências, né? Então, o ambiente saudável, ele vai proteger cada vez mais a nossa saúde. E eu agradeço muito ao Marcos Casado, ter acompanhado o seu trabalho já há algum tempo. Fiz um curso no passado sobre materiais sustentáveis com ele, numa plataforma online, e tenho muito respeito pelo seu trabalho. Então, eu fico aqui, eu agradeço muito pela sua participação. Fica aberta aí as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Temos aqui também no grupo o coordenador do curso da especialização, que é o professor Gerson, se ele quiser fazer algum comentário, algum agradecimento. Eu queria só aproveitar para agradecer ao professor Marcos Casado pela excelente contribuição, né, pela visão do todo, do processo sistêmico da construção civil, né, e trazer aqui para nós essa nova realidade, né, que ela veio para ficar. Né? Não tem como uma construção e o ambiente que você vai conviver, quer no trabalho, quer em casa, não esteja relacionado com todas essas medidas que foram tão bem explicadas. Então, parabéns, professor. Eu não o conhecia pessoalmente, mas fiquei seu fã só nessa explanação, quanto mais se eu for me aprofundar aí no assunto. Parabéns e obrigado pela excelente contribuição aqui para o nosso curso.
Obrigado a vocês, professor, pela oportunidade. Fico à disposição da universidade, quando vocês quiserem. A gente pode, lógico, passando toda essa questão, essa pandemia toda, algum encontro presencial também, né? Esse é o nosso papel, de ajudar, divulgar, disseminar o conceito, né? Para que as pessoas possam conhecer e entender a importância do seu papel, né? Seja como engenheiro, seja como arquiteto, né? Que está atuando no mercado, a importância de levar isso para uma sociedade que cada vez mais busca a questão da saúde e bem-estar. Né? E a gente, como eu falei durante a apresentação, a gente tanto pode fazer bem como a gente pode fazer mal para as pessoas. Né? Então, esse é o nosso papel e a gente está aqui para contribuir, estamos à disposição de vocês aí no que for necessário. Tá? Então, contem sempre com a gente, contem sempre com a HBC no que for necessário aí. Obrigado. Obrigado, professor. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria só elogiar, foi ótimo. Maravilhoso, assim, para a gente que é arquiteto, acho que foi um dos módulos mais encantadores para a gente. Parabéns e sucesso para todo mundo. Obrigado, Tainá. Esse é o nosso papel, né? Quando desse curso, né, uma das coisas que a gente mais recebe como volta dos alunos, né, do pessoal que faz o curso, é justamente isso, né? Muitos arquitetos falam, agora eu encontrei, de fato, a razão da minha profissão. Eu sei que agora eu posso, de fato, contribuir de uma forma diferente para as pessoas, né? Então, isso é uma coisa mais interessante. A gente recebe muito esse retorno dos alunos, né? Porque, de fato, a gente está colocando uma possibilidade das pessoas, de fato, contribuírem, né, com uma sociedade, né? Pensando aí uma sociedade mais justa, mais tranquila para todos. E esse é o nosso papel, né? Como ser humano, a gente tem que fazer a nossa contribuição e fazer a nossa parte, né? Para que a gente tenha cada vez mais aí uma sociedade melhor para todos. Legal, obrigado aí pelo seu depoimento também. Perfeito. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, mais alguma dúvida? Bom dia, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar. Eu achei muito interessante também. E com relação ao custo da edificação, uma edificação convencional, em relação a essa edificação certificada, qual seria a diferença? Muito legal, Arthur. Muito boa a sua pergunta. A gente acabou não falando de custos, né? Mas o custo da certificação HBC é muito baixa em relação às construções sustentáveis, por exemplo, né? Quando a gente vê um custo de uma certificação LEED, o custo de uma certificação do HBC, a gente está falando em um terço desse valor. Até por isso que ela tem ganhando tanto espaço também. Só para você saber o quanto custa, a gente tem um valor de tabela que são $2 por metro quadrado para a certificação da fase de projeto, tá? E para a certificação do ambiente construído também são $2 por metro quadrado, tá? E mais $1.100, que é a taxa fixa para auditoria, para fazer todas aquelas medições que eu falei para vocês no final, tá? Então, esse é o custo. Mas essa é a tabela cheia. Mas quando eu falo, por exemplo, de um prédio residencial que tem lá 15 andares tipos, lógico que não é os 15 vezes esse valor de $2 por metro quadrado, porque a gente tem replicabilidade. Então, esses números começam a cair muito. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje apartamentos que a gente faz a certificação que custam em torno aí de R$1.000, R$1.500. Projetos Minha Casa Minha Vida, que a gente faz aí 400 unidades, o custo às vezes cai para R$200, R$250 por unidade. Então, é um custo totalmente viável, né, para uma construção saudável. E o custo da adequação da obra para atender esses parâmetros também depende muito do padrão. Se a gente fala de uma construção já num padrão médio, a gente não tem normalmente custos a mais, né? A gente tem, muitas vezes a gente consegue até reduzir custos dessa edificação. Um exemplo é aquele projeto que eu mostrei, o primeiro projeto que eu mostrei para vocês, o edifício Albert Chalet, lá em BH, né? Eles tinham todas as garagens, como todos os prédios, todas as garagens fechadas, né? Por quê? Porque eram garagens. E aí, quando a gente fez a consultoria, eu falei, vamos abrir todas essas garagens. Ela não era enterrada, não era subsolo, então evitamos fechar todas as garagens, isso diminuiu a alvenaria de fechamento, a gente trouxe luz natural, a gente trouxe ventilação natural para os ambientes, né? Então acabou até reduzindo o custo. Um outro exemplo, eles tinham uma fachada, que era um padrão muito comum lá de Belo Horizonte, né, de usar uma fachada preta de granito, porque era o padrão, né? E a gente falou, primeiro, o granito preto pode trazer problema de saúde. Vamos mudar essa fachada e trabalhar com uma pedra mais porosa, né, um mármore, por exemplo, que eu reduzo o custo da edificação e promovo saúde e bem-estar para as pessoas, diminuo a carga térmica que a edificação está recebendo, né? Então, aí depende muito da particularidade de cada projeto. Mas mesmo no Minha Casa Minha Vida, que é o padrão mais baixo que a gente tem, né, de estratégias e tal, o custo, às vezes, para a implementação dessa estratégia aumenta 5%, no máximo, talvez 10%.
tá? Então, ele é totalmente factível também com relação aos investimentos, né? Sem contar a questão da velocidade de venda, aceleração do processo, você acaba entregando um valor agregado muito maior para as edificações, né? Até aquele projeto último que eu mandei para vocês também, que eu mostrei, que é lá de São José da Coroa Grande, se eu não me engano, lá são na primeira fase, 500 unidades residenciais, o custo estava em torno de 180, R$ 200 mais ou menos por unidade, né? Porque aí a gente tem replicabilidade, né? Toda vez que a gente tem replicabilidade, a gente diminui muito esses custos, essas taxas de certificação também. Entendi, muito obrigado. Parabéns. Legal. Ok, pessoal, muito obrigado. A gente está num ambiente virtual e o Tiago tem uma pergunta? Por favor, Tiago. Primeiro, parabenizar pelo trabalho, né? Eu queria saber se tem algum empreendimento no Ceará ou no Nordeste, além daquele de Recife, né, que o senhor mostrou. Se tem algum empreendimento no Ceará com certificação. Ainda não, Tiago, a gente teve os primeiros PROs sendo formados agora a gente teve uma turma em março, que a gente teve primeiros PROs do Ceará, que foram formados agora, consultores. Então, é assim, né, enquanto as pessoas não conhecem, as pessoas não praticam. A partir do momento que você começa a praticar, e aí as pessoas vão conhecendo, aí elas vão, de fato, buscando incorporar isso nos seus projetos. Então, hoje, no Ceará, a gente não tem nenhum projeto ainda, tá? O profissional que foi certificado é o Alexandre. O Alexandre, ele é um engenheiro que era diretor técnico da Serrolim, uma das maiores empresas construtoras lá do Ceará, né? Então, provavelmente a Serrolim sempre puxa esse mercado também como uma empresa pioneira. Então, acredito que em breve a gente deve estar começando a ter alguns projetos aí, né? Mas isso, por outro lado, abre uma oportunidade gigantesca para vocês que querem atuar nesse mercado, né? Sendo pioneiros também nesse conceito, tá? Então, de fato, a gente não tem ainda no Ceará, tá? Mas aí fica o desafio para vocês, né? Porque não levar isso para frente. Obrigado pela resposta. Nada. Perfeito. Mais alguém? Então, pessoal, eu acho que a gente já explorou bem aqui o professor Marcos Casado, já estamos, são 12 horas, mais de 12 horas. Acabamos ficando. Como a gente está no ambiente online, aí a gente, logicamente, não vai poder estar tão próximo, eu queria só que quem pudesse ligar a câmera aí, para a gente poder fazer pelo menos um print screen aqui para divulgar o tema, para poder disseminar a ideia. E aproveitando aqui, enquanto o pessoal liga as câmeras, só uma provocação aqui para o professor Marcos Casado, para a gente refletir. A gente... É um tema, sustentabilidade é um tema muito importante, como a gente tem discutido, e a Casa Saudável ela está nesse contexto, né, a certificação, e a gente tem observado que a certificação, o recurso humano, né, a formação dos nossos profissionais hoje, fica muito mais a nível de pós-graduação, como é o caso aqui, que é uma especialização, e geralmente na graduação a gente não tem contato muito com esse tema, né? Assim, muitas vezes é muito geral. Então, como você acha que quais são as estratégias que você acha que a gente deveria fazer para fomentar mais isso em nível de graduação, para que isso chegue mais a um público maior? Qual é a sua visão? Se você acha que isso já evoluiu muito, ou se a gente ainda está muito atrasado? Com certeza, professor, a gente tem isso um pouco atraso, né? Por que isso acabou ganhando muita força nos cursos de especialização? Porque é muito mais rápido você adequar um curso de especialização, aprovar ele no CREA, né? E na universidade, para poder incorporar. Quando a gente fala de mudança no curso de graduação, ou até mesmo nos cursos técnicos, né, isso às vezes leva um pouco mais tempo, uma burocracia um pouco maior. Eu cheguei a desenvolver aqui em São Paulo, em parceria com o SESC, um curso de engenharia já focado todo ele na construção sustentável, né, onde todas as disciplinas levavam um pouco esse conceito da sustentabilidade para as disciplinas, né? E aí foi quase 2 anos aprovando o curso. Então, hoje esse curso já está em andamento, né? Um curso de engenharia focado em sustentabilidade. Né, mas a gente não vê esses cursos hoje em nível nacional. Né? É muito mais comum a gente ver os cursos, de fato, na especialização, devido a essa rapidez, né, de a gente estar aprovando. Mas, de fato, é um problema que a gente tem que lidar, né, e buscar fazer uma adequação dos cursos, do programa dos cursos de graduação também, né, incorporando cada vez mais esses conceitos.
Então, ótimo, acho que todo mundo aqui está. Quem pôde ligar a câmera ligou, então eu agradeço ao professor Marcos Casado mais uma vez. Eu acho que ele trouxe um aporte de conhecimento muito grande e de forma prática, né? Porque ele está na linha de frente com a certificação Casa Saudável. E quero aqui desejar um bom descanso e no período da tarde a gente retoma. E agradeço mais uma vez. Obrigado, professor. E iremos convidá-los outras vezes, tá ok? Obrigado e contem conosco. Quando puder, a gente vai eu estar agradeço. aqui. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.